A desistência de Dória pode beneficiar Ciro Gomes. Fala, galera da Ciro Progressista, aqui estou eu, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política de terça-feira para vocês no canal. Muito obrigado aos novos inscritos, agora sim somos mais de 25 mil por aqui, vamos dobrar a meta até o início das eleições, vamos chegar a 50 mil. Se você está vendo esse vídeo ou algum dos vídeos aqui desse canal pela primeira vez, se inscreve aí, não custa nada. Dê like, joinha se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que eu vou expor a partir de agora nesse vídeo. Beleza? E vocês já sabem, é sempre bom lembrar, se você já é inscrito e quase não recebe notificações ou quase não vê coisas novas por aqui, é só você ativar o sininho para tudo que a gente postar, todos os vídeos que eu aparecer, em sua maioria, vocês vão receber em primeira mão. Beleza? Bom, antes de falar sobre o assunto principal do vídeo de hoje, desse 24 de maio de 2022, nessa terça-feira, eu vou comentar só mais um pouco sobre aquela treta, sobre aquele debate Ciro Gomes e Gregório do Vivier e encerrar de vez esse assunto porque já deu, já em palavras mais populares e chulas, já encheu o saco. Bom, vocês devem ter visto aí mais um pouco dessa apuração, dessa repercussão. Como eu falei na sexta-feira lá na live solo, seria melhor que não tivesse esse debate, né? Mas é como aquele ditado, aquela expressão popular que diz se te dão limões, faça limonada deles. Então é o que a gente tem feito, é o que nós da militância temos tentado fazer. Os petistas estão nadando de braçada com isso, estão pegando trechos ali que o Ciro comentou algum ou outro deslize, como aquele caso de falar que o Gregório do Vivier estava sendo municiado o tempo todo ali por sua equipe presencialmente. Talvez não fosse presencial, Ciro, mas certamente tinha algumas coisas ali no celular ou até mesmo no notebook do mesmo, não é? Mas o que deixou a gente fulo da vida, além do Gregório, que foi muito mimado, muito errático e até desonesto intelectual, como eu salientei na sexta-feira, a petezada, os MAVs, que são os militantes de ambiência virtual, aqueles canais de YouTube, como vocês sabem quais, Galãs Feios, o Meteoro Brasil, que decepção é Meteoro, o Henri Bugalho, que a gente já sabia qual é o direcionamento dele, entre outros, eles estão detonando o Ciro Gomes, falando que foi um tiro no pé, que o Ciro perdeu demais, que ele pode perder até eleitorado com isso, que ele está dando munição para os bolsonaristas. Aliás, é uma retórica constante do lulopetismo, que o Gregório, inclusive, irresponsavelmente disse lá no debate para o Ciro fez questão de derrubar essa hipótese, essa bobagem. Como eu vi o pessoal comentando no Twitter, sim, o Ciro Gomes bate como ninguém no PT e no Lula, e por isso os bolsonaristas como a Bia Kicis, Carla Zambelli e até mesmo o Jair Bolsonaro, certamente foi uma ideia do Carluxo, usaram essas tretas, esses recortes do Ciro falando que o Lula não foi inocentado, que só resetou os seus processos, não é? O Lula não é inocente, longe disso, mas eles estão criando essa retórica de imputar o Ciro como antipetista, como o cara que está jogando a favor do Bolsonaro. Isso é extremamente mentiroso, né? O que é engraçado é que eles não conseguem refutar, não conseguem falar que é mentira o que o Ciro fala. Só fala que ele está jogando o jogo bolsonarista. Bom, o Lula, como eu falei na sexta-feira, ele é um adversário e será tratado como tal. O Bolsonaro é pior do que adversário, é um inimigo, né? E, além disso, muita gente falou que o Ciro só bate no Lula. Isso é extremamente mentiroso. É como eu falei também na sexta-feira, é sempre bom a gente frisar, salientar. Por exemplo, de 1 hora de entrevista que o Ciro dá aí quase que diariamente, semana sim, outra não, 10% é para falar dos erros, das contradições do Lula e do PT, e todo o restante, 90%, para falar mal do Bolsonaro, que é o atual presidente, que é um canalha, que é um fascista e criminoso. São coisas diferentes. Então essa falsa equivalência que os petistas tentam criar, essa narrativa, ela não vai colar. Não vai colar. E só para encerrar esse assunto, é engraçado duas coisas.
Primeiro, que sim, o Ciro conseguiu furar a bolha, porque muita gente que votou no Bolsonaro, ou até mesmo que vota no Bolsonaro, elogiou pela sua postura de enfrentamento ao Gregório do Vivier, né? Porque o Gregório do Vivier é uma pessoa não grata dessas pessoas, a ponto, por exemplo, do seu companheiro de profissão, o apresentador e também humorista, que aliás é bem melhor, o Danilo Gentili, admitir que pode votar sim no Ciro Gomes. Aliás, falando de Danilo Gentili, informações de bastidores dão que em breve, prestem atenção, muito em breve o Ciro Gomes vai até o seu programa, o De Noite, que é pau a pau ali com o programa do Bial em audiência, detona, arrebenta no YouTube, tem o maior canal de talk show da América Latina, um dos maiores do mundo, portanto. Não é? Então é sempre bom o Ciro atrair, o André Guedes também, que é um grande cartunista, que explodiu em 2018 e 2019. Essas pessoas não aguentam ser canceladas por esses representantes da esquerda caviar, da esquerda Leblon, e se solidarizam com o Ciro Gomes. Não é? Então, ponto 1, serviu para isso, para furar a bolha, para chegar aonde o Ciro não chegava, para chamar atenção, e aí faz todo sentido aquele slogan que o João Santana criou, está na hora de você olhar para o Ciro, esse debate fez muito bem. E ponto 2, agora estão reclamando até da charge do grande ou cartunista tímido, um cara que é militante, não é ligado ao Ciro Gomes diretamente, não faz parte da equipe do João Santana, sobre o Ciranha, fala, ai, o Ciro agora tá de palhaçadinha, Jean Willis, Tereza Cristina, muitos outros verificadinhos ligados ao Lula e ao PT, criticando. É como o pessoal falou no Twitter, o cartunista tímido alugou um triplex, vejam só, na cabeça dos petistas. É isso, a charge, o humor e a contestação serve para isso. Serve para romper o status quo, seja à esquerda, seja à direita. Então é isso. Basicamente, para finalizar esse assunto, que já deu, não foi bom, de uma certa maneira, não foi. Foi desgastante, sobretudo para nós da militância, para disputar essa narrativa. E eles têm muito mais poder do que nós, a gente tem que admitir isso. Mas, por outro lado, vendo pelo lado positivo, foi bom para que caísse as máscaras de muitos aí na internet, como eu já citei agora há pouco, e também para ajudar o Ciro a furar bolhas. Vamos ver quais serão de fato os resultados, porque o povo, foi muitas menções negativas no Twitter. A gente não quer os verificadinhos do Twitter, a gente não quer os formadores de opinião em si no Twitter, a gente quer o eleitorado, a gente quer o povão. Então podem ter certeza que muitos desses recortes, muito do que o Ciro falou e confrontou o Gregório do Vivier, vai reverberar fortemente aí nos próximos dias e meses. Bom, agora vamos ao tema principal do vídeo. Falei demais lá da treta com o Gregório do Vivier, né? Falando nisso, eu vou deixar para vocês aqui no post fixado os meus reacts. Eu fiz um react extra ali logo no início, react do Maurício Ricardo, analisando lá o react do Ciro Gomes de terça-feira passada e, em maior parte, fiz o react do debate Ciro Gomes e Gregório do Vivier. Vou deixar para vocês aqui no post fixado o link com a íntegra e dividido dos dois reacts. Beleza? Bom, então vamos agora falar sobre essa desistência do Dória e como ela pode ajudar Ciro Gomes. Muitos de vocês, assim como eu, foram pegos de surpresa, porque no final da manhã de ontem, da segunda-feira, dia 23, o Dória convocou uma coletiva para anunciar que desistiu da corrida presidencial de 2022. O Dória, que não empolgava em nada nas pesquisas, nunca conseguiu passar sequer de 3% das intenções de voto. Provavelmente tem até menos do que isso. Ele estava sendo muito atrapalhado por outros tucanos, o próprio Eduardo Leite, que ainda pretende ser candidato. Obviamente o Aécio Neves, que está jogando com o bolsonarismo, entre outros. Né? O Dória não foi porque ele foi desistido. Como muitos aí disseram na grande mídia, eu concordo. Ele ia passar vergonha, com certeza ter até menos votos do que teve o Alckmin lá em 2018, que foi o último representante dos tucanos, o último representante do PSDB, não é? E então, onde entra o Ciro nessa história? Como eu estava analisando ontem, uma entrevista muito interessante do Felipe Nunes, que é o CEO da pesquisa Genial Quaest, ele fala que o Ciro
claramente pode ser o maior beneficiário desses votos do Dória. Inclusive tem porcentagem aí mostrando isso, atestando isso, que o Ciro Gomes, de fato, ele vai crescer, ele vai passar dos 2 dígitos com essa saída do Dória. E isso com certeza vai ser melhor aferido, inclusive na própria pesquisa Quest Genial, que deve sair no meio de junho. Essa semana vai ter mais levantamentos aí da Datafolha. Vamos ver se eles já vão mostrar sem o Dória, porque agora sim ele desistiu, sem o Moro. Muito provavelmente o Ciro vai estar ali com seus 10, 11, talvez 12% dos votos, não é? Então é fato, ponto 1, o Ciro deve se beneficiar com essa saída do Dória. E vai ficando cada vez mais claro que se existe uma terceira via, ou uma via alternativa, que é o mais correto, que é o mais assertivo de se falar, é o Ciro Gomes. Já foram desistidos aí, vamos fazer a contagem, Huck, Datena, o Mandetta, o Rodrigo Pacheco, Amoedo, mais recentemente Moro e Dória. Então, sobrou aí Janones e Tebet, enfim, mas é isso. Se existe um nome que essas pessoas precisam embarcar, precisam apostar para que tenha alguma chance de romper essa polarização, é o Ciro Gomes. E aí outro trecho interessante, eu vou deixar para vocês aqui essa entrevista completa, que é bem rapidinha, mas bem elucidativa, do Felipe Nunes lá com a grande Mara Luque, é que ele fala que uma união entre Ciro Gomes e Simone Tebet pode, de cara, já chegar ali aos seus 15% dos votos. Pode gerar um fato político e, de certa maneira, unir essa terceira via que ainda está muito fragmentada. Como eu falei no Twitter, em outras postagens anteriores, a Simone Tebet não é o nome dos sonhos. O nome dos sonhos nossos é a Marina Silva, mas na impossibilidade da Marina Silva, e dada as difíceis circunstâncias, a conjuntura, acho que a Simone Tebet sim seria uma vice interessante. Não tenho nenhuma informação sobre isso, acho que é até difícil, inclusive, de sair, mas não descarta, eu acho sim, vejo com bons olhos, essa união entre os dois. Pode sim chamar a atenção de boa parte do eleitorado, não é? Que pelo menos ali 25%, como o Felipe Nunes falou, não quer nem Lula nem Bolsonaro, mas só por enquanto 15% escolhe alguém. Então é uma corrida quanto tempo, não é? Mas não adianta uma parte aí da mídia que é mais ligada ao Lula falar que ele vai ser o beneficiário, ou até mesmo mais à direita do Bolsonaro falar que ele é que vai ser beneficiado com isso. Claramente será o Ciro Gomes. Claramente será o Ciro Gomes. Até mesmo Simone em menor escala, mas enfim, a terceira via. A via alternativa é que vai se beneficiar com essa saída do ex-prefeito e ex-governador João Dória. Vamos ver o que o Ciro, o PDT e o Carlos Lupe vão costurar aí nas próximas semanas. Acreditem, o PDT não está isolado e está em franca costura, em franca busca de apoios e palanques para o Ciro Gomes. Não adianta, a polarização ela não vai prevalecer e nós vamos até o fim com a candidatura de Ciro Gomes. Bom, para finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho só sobre a Ciro Games. Vocês sabem, eu sempre gravo antes da edição. Vocês viram aí na edição, contou com uma ótima entrevista com o governador do Espírito Santo do PSB, o Renato Casagrande, ele que é um dissidente do PSB, ou seja, que não quer ir com Lula. Aliás, ele e o Albuquerque, lá do Rio Grande do Sul. Amanhã, nessa quarta-feira, vai ter um novo react aqui para vocês, sobre essa entrevista, sobre essa conversa do Ciro com o Casagrande, e também o react do que o Ciro vai apresentar. Ele vai detonar o Bolsonaro por esse mexe-mexe na Petrobras, entre outras coisas. Então fiquem ligados que amanhã à noite vai ter um novo react aqui para vocês da Ciro Games. Falando em Ciro Games, para finalizar, na semana passada eu mandei lá por stories do perfil da Ciro Progressista uma pergunta do Ciro Gomes sobre o Tom Cavalcante. Vejam aí a resposta do Ciro. E aí, turma boa do Ciro Progressista, infelizmente o Tom Cavalcante, por cláusula contratual, não pode ir. Meu querido e amigo e irmão vai continuar brilhando aí na TV, mas não pode vir na Ciro Games. Então é por isso que o Tom, infelizmente, não vai poder comparecer na Ciro Games. Mas isso nada impede do Tom
ajudar o Ciro de alguma maneira, ou mesmo do Ciro e a sua equipe convidar outros humoristas, outros artistas que eventualmente possam e queiram participar. Vamos ver quais serão os próximos convidados, como se dará as próximas edições e como serão os próximos Ciro Games debates. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você puder ainda contribuir conosco, o nosso Pix vocês sabem, mas eu vou salientar aqui para vocês, é canal ciroprogressista@gmail.com, cai na minha conta pessoa física. A ajuda de vocês é essencial para a gente continuar o nosso trabalho por aqui, postar cada vez mais vídeos. Vocês devem ter reparado que eu tenho readequado o canal, tenho postado cada vez mais coisas originais, cada vez mais análises, reacts, lives e tudo mais. Então, faça como o Pedro Cláudio Ribeiro, que generosamente nos fez uma doação aí nos últimos dias. Então, se você puder, faça aí a sua contribuição de qualquer valor para o nosso Pix. Beleza? Então é isso, gente. O que vocês acharam aí, para finalizar de vez, esse assunto que já encheu o saco, já encheu a paciência dessa treta do Ciro Gomes com o Gregório do Vivier? A gente não vai deixar os petistas dominarem as narrativas e não vamos deixar os bolsonaristas também usarem como subterfúgio. A gente vai lutar até o fim com essa candidatura do Ciro. O que vocês acharam dessa desistência? Vocês acham mesmo que Ciro Gomes pode crescer nas próximas pesquisas com essa saída? O que vocês acham dessa possível chapa Ciro Gomes e Simone Tebet? O que vocês acharam da Ciro Games, do Ciro Gomes com Renato Casagrande? Deixa a sua opinião. Só lembrando, amanhã vai ter react aqui para vocês e na quinta-feira mais análise de conjuntura. Valeu, um abraço, se inscreve aí e até a próxima.